todos os alunos do oitavo ano para mais uma aula de matemática. Tenho certeza que todos na quarentena estão estudando muito, então não podia ficar de fora desse processo de aprendizagem. Então já vou estar aqui contribuindo com vocês com basicamente uma revisão daquilo que a gente já estudou e alguns aprofundamentos, ok? Antes de a gente começar a aula, eu queria só esclarecer algumas coisas. Vamos lá então. Primeira coisa que eu queria esclarecer é sobre a nossa primeira unidade do livro, que é basicamente o conteúdo dessa primeira etapa. Nós temos na primeira unidade dois principais assuntos, que é a parte de potenciação e de radiciação. A potenciação, a gente deveria estudar as propriedades e notação científica. E a segunda parte dessa unidade seria o estudo da radiciação. Então, eu espero que nessa aula de hoje a gente possa revisar a parte de potenciação e possa estar introduzindo a parte de radiciação, para quando a gente voltar às aulas, a gente conseguir fazer o fechamento do conteúdo dessa primeira unidade, que deveria ser o conteúdo a ser trabalhado durante esse primeiro bimestre, ok? Vale ressaltar também que já foi enviado alguns materiais, alguns TDs, para resolução de atividades, como também algumas atividades no livro que já foram passadas sobre esse conteúdo. Já foi um conteúdo que quase todo já foi visto em sala de aula, então a gente está aqui mais para realmente aprofundar e iniciar a parte de radiciação. Vamos lá então. Muito bem. Então vamos começar a parte de potenciação. Vamos revisar esse conteúdo rapidamente, que a gente já trabalhou massivamente em sala de aula, mas vamos dar uma olhadinha. Então, se eu tenho aí um número, eu coloquei aí como 5 ao cubo, eu estou dizendo que dá 125. Eu chamo esse 5 de base. Esse número que está sendo elevado a um expoente, eu chamo de base. O númerozinho menor, eu chamo de expoente. E ali, o resultado, eu chamo de potência. Então, esse exemplo aqui é muito simples, mas se eu for colocar numa regra geral, eu vou ter que qualquer número elevado a n é igual a esse mesmo número multiplicado n vezes, onde cada um desses números nós chamamos de fatores, então são n fatores. Então, a potência ela não é nada mais do que um produto de fatores iguais. Então, está aqui o número A, ele seria esse fator. Nós temos aqui fatores iguais, por isso que nós chamamos que estão sendo multiplicados, por isso a palavra produto, por isso nós temos aqui uma potência. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Nós temos no primeiro 3 elevado a 6. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós temos o 3 que, sendo multiplicado 6 vezes. Então, nós temos aí 6 fatores de 3 que estão sendo multiplicados. No segundo exemplo, nós temos o 4 elevado a 5. Então, nós temos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. No terceiro exemplo, nós temos 10 elevado a 3, que também é conhecido como 10 ao cubo. Então, nós temos 10 vezes 10 vezes 10. Se eu for colocar como número A elevado a 7, seria então A vezes A vezes A, vezes A vezes A vezes A vezes A. Então, eu tenho esse A sendo multiplicado repetidamente 7 vezes, ou seja, como 7 fatores. Eu tenho aqui, por exemplo, também o número x, que está elevado a 1, e eu digo que ele é igual a x. Então, sempre que eu acho um número e naquele número não aparece nenhum expoente, é porque o expoente vale 1. Aqui eu também quero relembrar-lhes que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui eu tenho no exemplo 2 elevado a zero sendo igual a 1. Mas poderia ser 1 milhão elevado a zero, que também daria igual a 1. Então, aqui é algo importante para se lembrar sobre potenciação. Outra coisa a gente ter atenção, eu coloquei aqui no exemplo que menos 5 ao quadrado é diferente de parênteses de menos 5 ao quadrado. No primeiro caso, menos 5 ao quadrado, esse sinal
ele não está sendo elevado ao quadrado. Então, o sinal permanece. 5 ao quadrado, 25, que seria 5 vezes 5, 25. Já no segundo caso, que é menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado, esse sinal de menos ele também está sendo elevado. E a gente sabe que menos com menos dá um número positivo. Então, 5 vezes 5, 25. Então, a gente tem que tomar cuidado para quando os parênteses aparecem e quando eles não aparecem. Ok, até aqui? Vamos continuar. Ok, vamos ver aqui algumas propriedades da potenciação. Isso aqui a gente já tem esse conteúdo, inclusive, no caderno, com vários exemplos, e eu quero, mais uma vez, reforçá-los. Aqui na primeira propriedade, nós temos que quando um número ele está elevado a b e o mesmo número está elevado a c, ou seja, quando as bases são iguais, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Vamos ver um exemplo disso. Nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 ao quadrado. Então, como todas as bases são 2, eu repeti a base e somei os expoentes. Então, como não tem nenhum expoente nesse primeiro 2, a gente sabe que é 1. Então, ficou 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2, que daria 2 elevado a 6. Aqui nesse próximo exemplo, nós temos aqui números que têm a mesma base, mas com expoentes diferentes. O primeiro 7 aqui está elevado ao cubo, o segundo aqui está elevado a 10, o terceiro a 5, e os outros dois 7 estão elevados a 1. Então, mais uma vez, pela propriedade, eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu tenho 3 mais 10 mais 5 mais 1, tendo 7 elevado a 20. E nesse próximo exemplo, eu tenho a vezes a ao quadrado vezes a ao cubo. Então, se eu tenho qualquer número, a base sendo igual, eu repito a base e somo os expoentes. Nesse caso, 1 mais 2 mais 3. Então, eu tenho a elevado a 6. Próxima propriedade. Próxima propriedade nos mostra que quando um número ele está elevado a um determinado expoente, depois nós temos um parêntese e temos outro expoente de fora. Nós devemos repetir a mesma base e multiplicar os expoentes, no caso aqui, o b e o c. Coloquei aqui um exemplo. Se eu tenho 3 elevado ao quadrado, fora do parênteses elevado ao cubo, eu tenho então que eu repito a base que é o 3 e multiplico 2 vezes 3, dando 6. O outro exemplo mostra aqui um caso, inclusive, com colchete. Você tem 2 ao quadrado, parênteses ao quadrado, colchete elevado à quarta. Então, eu teria que eu repito a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 2 elevado a 16 seria a resposta. Mais uma vez aqui, eu quero deixar claro esse motivo de atenção. É muito diferente quando se tem os parênteses para quando não se tem os parênteses. No primeiro caso, quando eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado, pelo fato de ter os parênteses, pela propriedade eu multiplico. 3 vezes 2, 6. Já no segundo caso, quando eu não tenho a presença dos parênteses, eu devo resolver esses expoentes como uma potenciação separada. Então, é como se eu tivesse 3 ao quadrado. Então, eu vou repetir a base 2 e 3 ao quadrado é 9. Então, perceba que essa presença do parêntese ela pode modificar muita coisa. Próxima propriedade. Nós temos aqui, quando eu tenho agora diferentes bases, mas os expoentes são iguais, eu posso multiplicar as bases, colocar um parêntese e elevar os dois números, ou 3 ou 4, sejam quantos forem, a o expoente que está ali em comum. Como, por exemplo, aqui eu tenho 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então, eu juntei todos eles em multiplicação dentro de um parêntese
E como todos estavam ao quadrado, o expoente foi lá para o lado de fora. Nós temos aqui um segundo exemplo. 2 vezes 3 vezes 4 vezes x. Tudo isso dentro de um parêntese elevado ao quadrado. Aqui nós temos então o contrário. Então esse elemento que está lá fora ao quadrado, ele vai simultaneamente potencializar cada uma das bases. Então eu tenho aqui o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, o 4 ao quadrado e o x também ficando ao quadrado. Então nós temos aí duas aplicações diferentes de uma mesma propriedade. Vamos à próxima propriedade. Nós temos aqui, agora dentro de uma divisão, nós temos uma mesma base com expoentes diferentes. Então, quando eu tenho a mesma base com expoentes iguais ou diferentes, mas em uma divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. O de cima menos o de baixo. Vamos acompanhar aqui no exemplo. Eu tenho 2 ao cubo e eu tenho aqui no denominador 2 ao quadrado. Então, eu repeti a base, que é 2, e subtraí os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, nem preciso colocar expoente 1. Eu tenho aqui a resposta 2. Próximo exemplo. Eu tenho 3 elevado a 7 e no denominador 3 elevado a quarta. Então, eu repito a base, que é o 3, e subtraio os expoentes 7 menos 4, que seria 3. E 3 ao cubo, a gente sabe que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo, então, é 27. Próxima propriedade. Agora nós temos aqui uma divisão, e nessa divisão os denominadores são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então eu posso criar um parênteses e colocar o expoente do lado de fora. Então nós temos aqui um exemplo, o 2 ao cubo e no denominador o 5 ao cubo. Então eu coloquei um parêntese entre eles e lá fora eu coloquei aqui o cubo, né? Esse cubo poderia estar só um pouquinho mais para cima, mais ou menos por aqui, indicando que ele está tanto potencializando o 2 como também o 5. Nós temos aqui mais um exemplo, né? 1/4 ao quadrado, que agora aqui é o contrário da propriedade, né? Agora ele já estava do lado de fora e agora eu estou trazendo ele para dentro. Então ele vai potencializar tanto o 1 como também o 4. Então em cima aqui ficaria, por exemplo, em cima ficaria 1, em cima ficaria 1, que é 1 ao quadrado, e embaixo ficaria 4 ao quadrado, que é 16. Então a resposta aqui seria 16. Vocês me perdoem aqui o 6, porque está muito fácil fazer aqui nesse programa, não. Vamos ao próximo. Bem, a última propriedade. Então, quando eu tenho um elemento que está com expoente negativo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tornar esse expoente positivo. E para isso eu preciso inverter em fração. Então o A tornou-se 1 sobre A. E o expoente que estava menos B passou a ser B. Então passou a ficar positivo. Como o que está fora multiplica os dois que estão dentro, então B elevado a 1 é B, porque qualquer número, 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. E o A elevado a B, então Bzinho foi lá para baixo. Vamos ver aqui um exemplo. Aliás, 4 exemplos. É uma propriedade bem importante, então é importante que a gente veja aqui os diferentes casos. Nesse primeiro nós temos 2 elevado a menos 3. Então eu transformei em uma fração, onde o 2 passou a ser denominador, e o 3, ele tanto colocou 1 ao cubo é 1, como o 2 ao cubo, que é 8. Então o 3 que estava negativo ficou positivo, porque eu transformei em fração. Então ficou aí 1/8. No segundo exemplo, eu tenho aqui quando o expoente é menos 1. Então, quando o expoente é menos 1, eu apenas inverto, como 1/5. Como o expoente é 1, não vai afetar nenhum dos dois números, só vai inverter o número. No próximo exemplo, eu tenho aqui 4/3 a menos 2.
Então, como há uma inversão, o 3 foi para cima e o 4 foi para baixo. O expoente que estava negativo agora tornou-se positivo. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E no último exemplo, nós temos aqui uma fração em que o numerador ele é o número 1. Então, quando eu faço a inversão para tornar o expoente positivo, eu tenho 3 sobre 1. 3 sobre 1 eu posso escrever como sendo só 3. E o 3 ao quadrado, nós temos aqui resultando em 9. Então, essas foram as propriedades da potenciação.